tarde. Saúdo, estão aqui presentes na sala, estão a acompanhar-nos à distância. Estamos a retomar em modelo misto os nossos seminários da hora do almoço e, portanto, sejam bem-vindos. Esta sessão também vai ser gravada, quem não puder estar o tempo todo ou quem não pôde estar e depois queira assistir e ouvir a conferência, poderá fazê-lo de forma indiferida. Muito bem, e é com muita alegria que estamos aqui novamente no Salão Nobre, neste primeiro dia de desconfinamento mais alargado. Espero que todos estejam bem de saúde e esperemos que este desconfinamento possa ser realizado de forma consistente. A partir de agora vamos realizar os nossos seminários em modalidade mista, portanto agora cada vez será mais assim, portanto à distância, e quem puder vir cá ou queira vir presencialmente também poderá vir mediante marcação. Muito bem, e hoje é com muita alegria que temos cá o Dr. João Diogo Loureiro para nos falar sobre a filosofia de Spinoza, fazer um exercício de trapezista de circo, fazer uma síntese essencial sobre Spinoza, dado que, como sabemos, Spinoza é um filósofo muito importante, podemos dizer, na filosofia moderna, um antes e depois de Spinoza. Ele é um marco no pensamento filosófico mundial, mas é um filósofo importante, mas muito complexo. Só os especialistas em Spinoza nos podem ajudar a estabelecer um mapa para navegarmos no universo complexo de Spinoza. E, portanto, mas Spinoza ainda é de uma atualidade extraordinária para entender aquilo que foi a evolução do pensamento humano até hoje e as possibilidades do pensamento humano e no seu esforço de compreender o ser humano, a natureza, o cosmos, na sua complexidade. Existem grandes espinosistas a nível mundial, existe uma associação internacional de espinosistas. Nós até entre nós temos um professor muito querido, que é o professor Machado de Abreu, que é um grande espinosista, fez uma tese de doutoramento sobre ele, mas que até é citado por António Damasio. Portanto, até António Damasio tem em conta o pensamento de Spinoza. Ele escreveu o erro de Descartes, mas nunca escreveu o erro de Spinoza, sinal que Spinoza... Ao encontro de Spinoza, exatamente. Mas felizmente agora temos novos especialistas que estão a emergir, e um deles é sem dúvida o nosso investigador João Diogo Loureiro, e que fez uma tese e defendida na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, nessa sala assustadora, claro, mas onde brilham os grandes, aqueles são os grandes investigadores que ali apresentam as suas teses. Isto não é para te assustar, Marta. A Marta está-se a preparar para o mês, mas vai ser à distância, vais-te livrar da Sala dos Capelos. Muito bem. E, portanto, defender uma tese que faz precisamente uma ligação entre Spinoza, no fundo, liga a cultura clássica e a cultura moderna, passando por São Tomás de Aquino, indo depois até aos grandes clássicos. E essa tese de doutoramento foi uma tese considerada uma das melhores apresentadas na Sala dos Capelos. Este é um cartão de apresentação suficiente para mostrar a qualidade do nosso conferencista, que é formado em estudos clássicos, em filosofia, que dirigi quando era estudante a Associação dos Amigos de Estudos Clássicos, a Origem da Comédia, portanto, alguém que tem um amor especial pelos clássicos e ajudou a promover esses mesmos clássicos, e é um investigador de mão cheia, que também trabalha aqui nas nossas equipas, e a quem muito agradecemos toda a sua dedicação e trabalho, e portanto é com muito gosto que damos a palavra ao João Diogo, então, para nos ajudar a compreender Spinoza, e depois, no fim, teremos um debate para fazermos as questões que entendermos. João Diogo, a palavra é tua. Passa. Obrigado, professor. A quem agradeço não só esta encomiosa apresentação, sem dúvida exagerada, mas sobretudo o convite para também vir aqui falar hoje. E também fico muito contente de rever, quer aqui na sala, quer aqui online, algumas caras conhecidas. Vou então
partilhar aqui a minha tela. Eu tenho uma pequena apresentação de PowerPoint que espero nos possa ajudar. Espero que já todos estejam a conseguir ver a apresentação. Ela, de resto, serve sobretudo de suporte. Enfim, vamos então lá àquilo que hoje nos traz. De novo, agradecer este convite e esta oportunidade de aqui falar também de um filósofo que, como perceberam, me é particularmente querido. Antes de mergulharmos só no pensamento de Spinoza, falar um bocadinho da pessoa. Spinoza, de seu nome completo, Bento de Spinoza, na forma portuguesa, ou na forma hebraica, Baruch de Spinoza, ou ainda em latim, que foi como ele assinou as suas obras, Benedictus de Spinoza, mas estamos sempre a falar do mesmo termo. Spinoza, dizia eu, nasceu em Amsterdão em 1632 e viria a morrer também nos Países Baixos, em Haia, em 1677. Ele é filho de um português, Miguel de Spinoza, um dos chamados cristãos novos, que, como tantos na sua situação, acabaram por abandonar a Península Ibérica para irem para outros países, na Europa ou fora dela, onde pudessem de forma mais livre praticar a sua fé. E foi precisamente o caso de Miguel de Spinoza. Em Amsterdão acabará por casar-se com Ana Débora, da qual tem alguns filhos, entre os quais Spinoza. Spinoza vai ser educado nesta comunidade sefardita. Para aqueles que não estão tão familiarizados com estes termos, os sefarditas são os judeus oriundos da Península Ibérica, e a comunidade sefardita de Amsterdão do século XVII é uma comunidade vivíssima e de uma pujança intelectual que ainda hoje fascina os estudiosos. Grandes nomes se congregaram ali. Eu destaco aí o Saúl Levi Mortera, o Ben Asseb em Israel, que alguns, talvez à custa do padre António Vieira, tenham ouvido falar, o Isaac Aboab da Fonseca, o primeiro rabi das Américas, nascido em Castro Daire. Enfim, mas poderia juntar aqui outros nomes que igualmente têm vindo cada vez mais, como eu vos dizia, a merecer a atenção dos estudiosos. Após a morte do pai, Spinoza e um dos irmãos assumem a condução do negócio. Eles eram mercadores, ou melhor dizendo, não era que andassem nos navios propriamente ditos, mas geriam um negócio também capitalizando as relações que ainda possuíam em Portugal, no Brasil, etc. Spinoza vai depois começar a aproximar-se de um ex-jesuíta, este personagem, o Franciscus van den Enden, que é uma figura altamente singular. Bastará dizer-vos, para terem uma noção do quão extraordinário é este personagem, que ele acabou executado por participar numa conspiração para assassinar o rei de França. É com Francisco van den Enden que Spinoza aprende latim e vai começar a contactar com a filosofia moderna, portanto com Descartes, digamos assim, e com tudo o que na sequência de Descartes se vinha discutindo. É também nessa altura que ele se vai aproximar de alguns heterodoxos sefarditas, como o Ramo Prado, e, à custa das opiniões que vai desenvolvendo, acaba expulso da congregação judaica a 27 de julho de 1656. Depois da expulsão, e ficando, portanto, barrado de comunicar com os restantes judeus da cidade, acaba por se aproximar de outros grupos, nomeadamente grupos cristãos mais marginais, porque radicais, como os colegiantes e os socinianos, bem assim como com outros pensadores livres que pululavam na Holanda daquele tempo. É importante reforçar este facto para, no fundo, dissipar o mito do Spinoza como pensador solitário, que às vezes ainda se vai alimentando um tanto ou quanto romanticamente. Spinoza não era um pensador solitário, é verdade, viveu muitas vezes sozinho, mas mantinha uma série de contactos epistolares com toda uma rede de amigos, e inclusivamente havia uma espécie de clube de leitura da ética. Nós temos cartas de alguns a dizer: ontem à noite estivemos a ler aqui juntos esta versão preliminar e ficámos com dúvidas acerca da preposição 4. Poderias esclarecer-nos? Pronto, portanto, não mitifiquemos aqui essa figura de Spinoza. Aliás, veremos que mesmo estes laços de amizade que ele cultiva têm tudo que ver com aquilo a que a sua filosofia nos incita. Não consigo resistir a partilhar convosco esta imagem. Esta é uma imagem do livro da Congregação Sefardita de Amsterdão, e o que vocês estão aí a ver não é nada mais, nada menos do que o decreto de expulsão de Spinoza, redigido em português. Se vocês ampliassem muito a imagem, conseguiriam ler, pronto, fazendo um bocadinho de exercício para entender algumas palavras e alguns caracteres. Mas, portanto, esta é literalmente uma das páginas mais importantes da história da Europa moderna. As obras. Spinoza escreveu muita coisa, mas publicou muito pouco.
Ele, em vida, só há uma obra que publica com o seu nome na capa, que é uma espécie de resumo no modo geométrico das duas primeiras partes dos Princípios da Filosofia, saído em 1663. Vai depois publicar em 1670 o famosíssimo Tratado Teológico-Político, mas publica sem o seu nome na capa, porque, claro, adivinha o conteúdo incendiário da obra, e efetivamente a obra é uma excelente candidata a texto mais polémico de todo esse século, que abundou em obras revolucionárias e de ruptura. Ele custa muito, mas não vou ter aqui a oportunidade de falar de Tratado Teológico-Político. Valeria muito a pena, porque é uma obra fundante da abordagem histórico-crítica à Bíblia, abordagem essa que, como saberão, hoje em dia é mais do que corrente, e inclusivamente mesmo as igrejas mais tradicionais, como a Igreja Católica, mais do que já adotaram também esta metodologia de abordagem aos textos, e na verdade ela inicia-se em larga medida com esta obra capital da história do pensamento moderno europeu, que é o Tratado Teológico-Político. Mas pronto, não é possível falar aqui de tudo, fica esta referência e o convite a que se aventurem por essas páginas maravilhosas e provocadoras. A obra mais conhecida de Spinoza é, obviamente, a Ética, que também só sai póstumamente, depois já com Spinoza morto. São os seus amigos que compilam os manuscritos que encontram, entre os quais o da própria Ética, e os dão à estampa, primeiro em latim, o original, e depois numa tradução neerlandesa. A Ética é, de facto, o único dos textos de Spinoza sobre os quais eu vou aqui concentrar-me. É um texto que se encontra dividido em 5 partes. A primeira parte, acerca de Deus. A segunda parte, acerca da natureza e origem da mente. A terceira parte, acerca da origem e natureza dos afetos. A quarta parte, acerca da servidão humana ou das forças dos afetos. A quinta, acerca da potência do intelecto ou do entendimento, ou acerca da liberdade humana. Com isto, vocês já percebem de imediato que, apesar do livro se chamar Ética, aborda muito mais questões do que apenas as questões que nós normalmente arrumamos nesse compartimento da filosofia que batizamos de ética. Efetivamente, a obra culmina nisso, mas Spinoza sente a necessidade de começar pelo mais básico de tudo, de começar pela ontologia. E vai ser também aí que a minha apresentação vai arrancar. O que eu vos proponho aqui fazer é expor em traços grossos as traves mestras da metafísica de Spinoza e depois, num segundo momento, falar um bocadinho mais da proposta ética deste mesmo Spinoza. Pronto. Espero conseguir ser mais ou menos bem sucedido nisto. Não é fácil. Porquê? Porque a Ética é uma obra absolutamente invulgar no contexto da história da filosofia pela sua forma. E isso tem que ver com o tal subtítulo que vocês conseguem ler aí, Ética demonstrada na ordem ou no método geométrico. Ora bem, o que é que isto significa? Spinoza vai estruturar a sua obra como os elementos de Euclides. Os elementos de Euclides foram o manual pelo qual se estudou geometria até ao final do século XIX, só nessa altura é que começam a surgir as primeiras geometrias não euclidianas, e é um livro que tem uma estrutura muito definida. Há definições, há axiomas e há proposições com demonstrações, sendo que cada proposição se baseia nas proposições anteriores. Ora, este esquema dos elementos de Euclides é completamente abraçado por Spinoza, que vai estruturar a sua exposição da sua filosofia precisamente com este formato, com definições, axiomas e proposições. Há também ainda outras coisas, como corolários, que são, no fundo, consequências adicionais que se podem tirar de uma mesma proposição. Há ainda, muito importante, os escólios, que são, podemos imaginá-los como notas à margem, em que Spinoza, por exemplo, abandona a aparente objetividade da cadeia dedutiva e se aventura de forma mais declarada a falar na primeira pessoa. Não é que só o faça aí, é importante realçar isto, mas os escólios são um lugar privilegiado onde Spinoza se dá ao luxo de tecer comentários que não teriam verdadeiramente cabimento no tal esqueleto argumentativo em torno do qual é edificada a obra. Claro que, idealmente, qualquer exposição da filosofia de Spinoza seria uma exposição que seguia tintim por tintim este encadear dedutivo, porque é assim que ele estruturou a obra e com razão, porque efetivamente parte das suas teses são, prima facie, absolutamente extravagantes. Ou seja, uma pessoa lê aquilo e fica confundido, não parecem plausíveis,
Portanto, não é que seja um filósofo a discordar um bocadinho dos anteriores, não, é propor algo absolutamente, à luz da tradição, pelo menos, idiosincrático. E o fascinante é perceber que ele compõe o texto de tal forma que mesmo aquelas proposições a que nós de início reagimos com maior surpresa, quando vemos como elas se fundamentam de forma impecável nas proposições anteriores que nós, é suposto, já temos aceito, enfim, temos de nos render e temos de aceitar aquilo que ele nos está a dizer. O meu desafio aqui vai ser... já me antecipei. O meu desafio aqui vai ser tentar mostrar-vos essas traves mestras sem poder reconstituir este fio argumentativo e, portanto, tendo de utilizar outras estratégias para, melhor ou pior, vos convencer de que aquilo não é totalmente implausível. Ao menos este é o meu objetivo. Agora, só para terem noção da complexidade do texto e das relações que se estabelecem entre as diversas proposições, eu trouxe-vos aqui este esquema absolutamente amedrontador. E o que é que isto é? Vocês estão a ver ali 5 núcleos, que correspondem às 5 partes da ética. Cada um dos pontinhos representa uma definição ou proposição, e depois o autor deste esquema o que fez foi traçar uma linha entre cada proposição e todas as proposições que se fundam nela. E, portanto, no fim, obtém-se isto, que, como digo, creio que é a demonstração mais cabal da genialidade da arquitetura da ética. Portanto, isto está tudo profusamente interligado, mas à custa disso também fica um pensamento particularmente sólido e robusto, guarnecido, contra quem queira aproximar-se dele sem prévias leituras e começar a desancar nas teses só por elas parecerem implausíveis. Não, atenção, isto está aqui, repito, um esforço de fundamentação e de nexos lógicos impressionante. Eventualmente, uma forma mais simples de visualizar isto, aqui apenas para a primeira parte da ética, é este outro diagrama em círculo. Vocês podem ver um primeiro bloco, que são as definições, um segundo bloco, que são os axiomas, e um terceiro bloco, o maior de todos, que são as proposições. Eu escolhi aqui a proposição 15, é aquela que está a preto, e a vermelho vocês veem todas as proposições, axiomas e definições que Spinoza mobiliza para fundamentar a proposição 15, e a verde vocês veem todas as proposições da parte 1 que, por sua vez, se fundam nessa mesma proposição 15. Pronto, e isto é só uma proposição. Mas vamos lá então ao sistema metafísico de Spinoza. Primeira trave mestra. Há uma e uma só substância, que é infinita e é de existência necessária. Primeira questão é, o que é a substância? Isto, ao tempo de Spinoza, a discussão em torno da substância fazia parte dos rudimentos da filosofia, enfim, saberão que é um conceito criado por Aristóteles, que depois vai influir tremendamente em toda a tradição escolástica, que é altamente devedora, precisamente, das obras do Stagirita. Mas, apesar de todos os autores anteriores a Spinoza falarem de substância, se nós tivéssemos de produzir uma definição de substância, isso não seria propriamente fácil. Na verdade, eles nunca convergem totalmente entre si. Podemos imaginar o conceito de substância um bocadinho como o ponto de fuga num quadro. Eles estão todos a apontar vagamente no mesmo sentido, mas concordarem entre si, quando se vai aos detalhes rigorosos da coisa, não é assim tão óbvio que concordem. Portanto, de uma forma estritamente pragmática, eu proponho aqui que pensemos na substância como a unidade metafísica básica do real. Básica em dois sentidos. Sentido de elementar e sentido de servir de base às restantes unidades do real. O exemplo mais acabado disto, dentro da lógica aristotélica clássica, é a relação que a substância estabelece com o acidente. O acidente só existe na substância e por via da substância. Se não houver a substância, o acidente não poderia existir por si. A única exceção a isto é o Duns Scoto, que, enfim, tem uma teoria muito bonita sobre isso, mas que é claramente divergente em relação à tradição. Então, ficamos com esta definição pragmática, insisto, de substância. Substância como a unidade metafísica básica do real. O que Spinoza, de forma absolutamente revolucionária, vai dizer é que a substância é o todo da realidade. E isto aqui é realmente pôr a coisa toda de pernas para o ar. Dizer que a unidade básica do real é o próprio real é no fundo, no mínimo, subversivo. Pronto. Isto tem tremendas consequências para todo o sistema, por alguma razão é talvez dos elementos da filosofia de Spinoza mais conhecidos, mas eu acho que não é assim tão implausível se nós fizermos o seguinte exercício a que vos convido, que é de onde Spinoza fala de substância, e sobretudo no que diz respeito às propriedades que ele confere, entre aspas, à substância, fazemos o exercício de substituir o termo pelo conceito de realidade. Se vocês pensarem,
a realidade, efetivamente, é de existência necessária, como ele diz que a substância é. Se vocês pensarem meramente no conceito em si, é inconcebível pensar a realidade não existindo. Aquilo que o conceito de realidade quer significar é algo necessariamente existente. Dizer a realidade não é real é como dizer o triângulo é quadrado. Quer dizer, é inconcebível. Do ponto de vista estritamente lógico, o conceito de realidade implica a própria verdade daquilo que ele quer significar. Não dá para pensar uma realidade não existente. Ou melhor dizendo, não dá para pensar a realidade como não existente. É óbvio que nós podemos pôr aqui um artigo indefinido, mas aí já estamos a viciar o conceito, já estamos a usar o conceito num sentido um bocadinho figurado. Isto vale também para a questão de só haver uma e uma só substância. Nós, é claro, no dia-a-dia falamos às vezes de realidades, pronto. Mas isso é um conceito, é uma utilização abusiva do termo. Em última análise, a realidade, o conceito, pensado na sua pureza, abarca tudo aquilo que existe. Mesmo na astronomia moderna, em que se fala, por exemplo, da existência de mundos paralelos, mesmo esses mundos paralelos, em conjunção com o nosso, constituem o todo da realidade. E portanto, é óbvio que, reparem, não pode haver nada fora da realidade, porque se estivesse fora da realidade, então não era real, e então não existiria, por definição. De um ponto de vista estritamente lógico, de facto, torna-se fácil, fazendo esta substituição do conceito de substância pelo de realidade, entender muito daquilo que Spinoza diz acerca da substância. E o mesmo valha para essa outra qualidade que ele lhe dá, de ser infinita, ou seja, como eu acabei de dizer, não se consegue pensar uma realidade fora da realidade. O conceito de realidade em si mesmo, na sua forma mais pura, abarca a totalidade do ser, não pode haver nada fora dele. Agora, o conceito de realidade, tal qual nós o utilizamos, é um conceito, como vocês saberão, vem do latim, de res, de coisa. No entanto, as línguas germânicas têm um outro termo para a realidade. Eu vou falar do alemão, que é a que melhor domino dentro desse campo, mas é muito semelhante ao holandês, que é o que vocês encontram aí na primeira linha do ponto 2 do PowerPoint. O termo alemão para a realidade é Wirklichkeit, que vem do verbo wirken, que por sua vez está ligado ao inglês to work, que todos nós conhecemos melhor e é muito mais familiar. Ou seja, o conceito de realidade nas línguas germânicas traduz uma noção de operação. O real é aquilo que é operativo. A noção de atividade é intrínseca à noção de realidade no panorama das línguas germânicas. Ora, eu não vou dizer, porque seria completamente pateta dizê-lo, que Spinoza vai também adotar esta noção de realidade porque vive na Holanda e ficou contaminado com a perspectiva implícita na língua holandesa. Não é de todo o caso, ele tem razões próprias para defender que a realidade é de facto uma realidade sempre atuosa, sempre operativa. Se eu aqui convoco este elemento das línguas germânicas, é só para vos mostrar que há toda uma tradição que, efetivamente, sem grande dificuldade, de forma bastante natural, pensa ao ser como, já e sempre, como eu escrevi aí, como ser causa de. Ou seja, o ser não é uma coisa ociosa, não é algo que está autisticamente fechado sobre si, é algo que está sempre em produção, sempre como vai dizer Spinoza e Deleuze vai sublinhar muito bem, está sempre a exprimir-se, a desdobrar-se, a explicar-se. Como eu escrevi também, a substância é dramaticamente aqui no sentido etimológico do termo, ou seja, é por via da ação. É importante perceber que ela não é que se manifeste na ação, porque isso aí ainda nos permitiria pensar que existe a substância e que depois existem as ações da substância. E não é esse o caso. O que acontece é a substância é o seu próprio atuar, é a sua própria operatividade. Como eu também aí acrescentei, fazendo um jogo de palavras que dá muito bem em português, mas que capta, a meu ver, muito bem o que é que Spinoza quer dizer, ser coisa é ser causa. Não é possível ser coisa sem ser causa de alguma coisa. Agora, então, terceira trave. A substância, sem nada que a limite, é tudo o que pode ser e de todas as formas. Ou seja, se não há nada que a limite, porque ela compreende a totalidade do real, não há nada que a empurra a ser isto e não aquilo, ou que a empurra a ser aquilo de uma dada maneira e não daquela outra maneira. Não, ela é totalmente livre no sentido em que ela vai ser tudo o que pode ser e de todas as formas. E com isto, encontramos outros dois blocos do sistema metafísico de Spinoza. Já falámos da substância, agora vamos falar dos atributos e dos modos finitos. Primeiro os atributos, que eu associo aí à expressão de todas as formas. O conceito de atributo é um conceito que Spinoza vai buscar de empréstimo a Descartes, que por sua vez o vai buscar de empréstimo à tradição escolástica, e de forma muito simplificada podemos dizer que o atributo é a característica mais essencial de uma qualquer substância. É aquilo que faz com que aquela substância seja a substância que é e não outra.
Descartes, que será talvez um filósofo com o qual a maioria de vocês estará um pouco mais familiarizado, diz famosamente que há dois tipos de substância. Há a res extensa e a res cogitans. A coisa pensante e a coisa extensa. Precisamente aqui o extensa e o pensante são, se quisermos ver dessa maneira, os atributos. Ou seja, é o que fazem aquelas coisas serem as coisas que são e não outra coisa existente no mundo, de acordo com Descartes. Uma outra maneira de nós pensarmos os atributos é traduzirmos este termo, já um tanto ou quanto antiquado, para o conceito de registros. Ou seja, a substância vai ser aquilo que é, e tudo aquilo que pode ser, em todos os registros possíveis. Mais uma vez, fazer aqui a ponto para Descartes pode nos ajudar. Ou seja, a substância vai se dar, vai se manifestar, vai se exprimir, seja materialmente, portanto, naquela lógica da res extensa, seja no registro do pensamento, no registro das ideias. Até aqui, na verdade, Spinoza não está a dizer nada de muito novo em relação a Descartes. O golpe de gênio dele nesta matéria dos atributos é dizer que não há nenhuma razão para nós postularmos que só existam estes dois atributos. Ele vai explicar mais adiante na ética porque é que nós, seres humanos, só conseguimos ver estes dois tipos de coisas. Coisas pensantes e coisas físicas, vá. Eles não utilizam este termo, mas deixem passar para simplificar. O que ele vai dizer é, se não há nada que limite a substância, se ela pode ser tudo aquilo que pode ser, então podemos perfeitamente, mais do que podemos, devemos imaginar que ela o será numa multiplicidade literalmente infinita de registros, dos quais nós, lamentavelmente, só conhecemos dois, o pensamento e a extensão. Mas outros tantos haverá. Passando agora, então, ao outro bloco metafísico, os modos finitos. De forma muito simplificada, isto que Spinoza chama os modos finitos são as antigas substâncias da tradição, ou seja, é a árvore, é o pássaro, somos nós, enfim, são as coisas existentes singulares. E, portanto, a substância dá-se, produz-se, manifesta-se, apesar de eu não gostar muito deste termo, porque este termo é muito enganador, mas ela dá-se então nestes modos finitos, nestas coisas singulares. E dá-se nestas coisas singulares nos mais diversos registros. Uma imagem que gosto de convocar e que penso, na minha inocência talvez, de espinosista, que pode ajudar a perceber isto, é a imagem da linguística. Nós, numa frase, temos normalmente sujeito, verbo, e depois temos o objeto, o complemento direto. E podemos acrescentar ainda o advérbio, que de alguma forma vai, como o próprio nome indica, classificar o verbo, classificar a ação. Ora, em Spinoza, primeiro nós não temos sujeito, no sentido de não temos o sujeito como uma realidade à parte do verbo. Não, o sujeito funde-se com o verbo. O sujeito é essa própria atividade, como há pouco vos estava insistentemente a tentar transmitir. Depois temos o objeto, que seria aqui os modos finitos, as coisas singulares, e depois temos o advérbio que qualifica a atuação do verbo, que qualifica a atuação da substância, a produtividade da substância. Quarto ponto. Tudo o que é em Deus, e sem Deus nada pode ser nem ser concebido. Isto é a proposição 15, precisamente aquela que eu há pouco tinha escolhido no diagrama para mostrar e exemplificar as várias relações existentes dentro da parte 1. Porquê é que isto é importante? Porque eu tenho aqui falado imenso e enchido a boca a falar de produtividade, da substância como produção, mas é importante perceber que a substância não cria fora de si. Ou seja, não é como o Deus clássico da tradição judaico-cristã, que existe e depois vai criar um universo que não se confunde com ele, de todo. Se de facto a substância é, como eu vos propunha há pouco, a realidade e o todo da realidade, é inconcebível que a realidade se produza fora dela própria. Quer dizer, o que quer que estivesse fora da realidade ou não existia, ou bem que está compreendido nessa própria realidade e existe em ela. Pronto. É precisamente esta ideia de uma produção não transitiva, mas imanente, que Spinoza quer exprimir por meio desta proposição. E por isso é que ele diz tudo o que é em Deus. Porque é inconcebível que seja fora, sendo que aqui Deus é, desculpem que eu devia ter dito isto antes, mas é famosamente um dos nomes que Spinoza dá à substância. Pronto. E, portanto, ao todo do real. Esta lógica imanentista é fundamental e atravessa toda a filosofia de Spinoza de uma ponta à outra, manifesta-se aqui na sua ontologia, mas vai até à sua filosofia política e é, sem dúvida, dos veios mais fecundos da filosofia de Spinoza. Sobretudo no século XX, uma série de autores que vão recuperar Spinoza fazem-no cativados pelo imanentismo profundo do seu sistema, que rejeita tudo o que seja heteronormatividades, etc., tudo que venha de fora e se coloque a tentar impor uma ordem a um objeto que não ele, não faz sentido dentro do sistema de Spinoza. Tudo tem de ser explicado pela própria dinâmica do objeto que nós estamos a estudar, sendo que aqui o objeto é, neste caso específico, concreto, em que nos situamos de momento, o todo do real.
É também em virtude desta afirmação de Spinoza que muitas vezes se fala do panteísmo de Spinoza, que é um bocadinho enganador. Uma pessoa percebe, quando lê uma frase como esta, que se tenha havido a tendência de pintar Spinoza como um panteísta. Na verdade, o próprio conceito de panteísmo, que é criado pelo John Toland no início do século XVIII, é criado, lá está, como eu dizia, pelo Toland, que é, em larga medida, um criptospinosista, pronto. Portanto, também não ajuda nada que o conceito tenha sido criado por um sujeito que, num certo sentido, era um discípulo, em sentido muito alargado, de Spinoza. Reconhecendo a impropriedade deste termo, hoje há quem chame Spinoza um panenteísta, ou seja, pan de tudo, n de em e teísta de theos, Deus, pronto, ou seja, é replicar literalmente a formulação que nós encontramos aqui nesta proposição. Mesmo isso, eu tenho algumas dúvidas, mas, enfim, poderá ficar depois para a conversa se tiver cabimento. Quinta trave mestra. Tudo o que é e opera por necessidade. Spinoza é um determinista absoluto. Eu não vos consigo agora aqui explicar porquê. Acho que uma reflexão sobre o simples conceito de causa, que, como vocês já perceberam, é tão essencial na sua filosofia, em larga medida, nos dá boas razões para perceber porque é que ele envereda por este caminho, por este determinismo absoluto, mas no fundo é um determinismo tão radical que Spinoza, e fazendo aqui uma brincadeira com Leibniz, não acha que este seja o melhor dos universos possíveis. Este é o único universo possível. Ponto final. Era impossível que isto tivesse sido de qualquer outra maneira. Isto em parte tem que ver com aquilo que eu também já referi antes, ou seja, se não há nada que limite a substância, se a substância é o todo do real, não há nada que a empurra a ser, e repito-me, num sentido ou noutro sentido. Portanto, aquilo que ela é, a forma como ela é a única maneira que ela tinha para ser. É inconcebível do ponto de vista lógico que ela pudesse ser de outra maneira, porque não há nada que a pudesse forçar a ser de outra maneira que não aquilo que ela é. Pronto, isto assim dito parece um bocado confuso, mas o essencial aqui é, retenham este determinismo absoluto que arrasta consigo, concomitantemente, uma negação do livre-arbítrio, que para Spinoza é a suprema ilusão. Algo que fica claro vastamente em muitos pontos da obra. Eu escolhi um para partilhar convosco, que acho particularmente cómico. Os que querem, pois, falar, calar-se ou fazer seja o que for, por livre decreto da mente, estão a sonhar de olhos abertos. Agora, duas últimas traves mestras, que são, na verdade, uma só. Os atributos não comunicam entre si, pelo que a ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas físicas aqui. O que é que isto quer dizer? Voltando atrás, como eu vos disse, Spinoza vai buscar o conceito de atributos a Descartes. Descartes fazia a tal distinção entre a res extensa e a res cogitans. Famosamente, isto coloca um gigantesco problema a Descartes, que é o problema da relação mente-corpo. Como explicar num sistema cartesiano que eu penso em levantar o braço e o braço efetivamente se levante? Descartes, famosamente, para resolver isto, concebeu a existência de uma glândula que de alguma maneira operaria a ligação entre a mente e o corpo. Escusado será dizer que ninguém ficou satisfeito com essa explicação, que era uma explicação, perdoem-me o termo, muito fajuja. Spinoza resolve isto com monogórdio, ou seja, vai lá e corta, diz simplesmente, não há qualquer comunicação entre a mente e o corpo, não há comunicação entre quaisquer atributos. Portanto, nós não podemos achar que a mente influi sobre o corpo ou vice-versa. Só que então vocês perguntam, muito bem, se assim é, e até pode haver algumas razões lógicas para nós defendermos isso, como é que então nós explicamos que eu penso em levantar o braço e, à medida que estou a pensar em levantar o braço efetivamente se levanta? Ele aqui o que vai dizer é que são duas cadeias causais absolutamente autónomas, mas temporalmente coincidentes. Ou seja, o que acontece é, há um conjunto de causas físicas que faz com que eu, num dado momento, esteja a levantar o meu braço, isto no plano do atributo extensão, e no plano do atributo pensamento, há um conjunto causal de ideias que faz com que eu, naquele momento, esteja a ter a ideia de levantar o braço. Isto parece uma solução completamente artificiosa, mas creiam-me que casa muito melhor com o sistema spinozano do que o que nós seríamos levados a crer. Por mais artificial que ela, à primeira vista, possa parecer, é bastante convergente. E uma pista que vos permite perceber isto que estou a dizer e acreditar um pouco mais em mim, é o que ele vai dizer num outro passo. E que eu pus aí, é a última frase do diapositivo. A mente e o corpo são uma só e a mesma coisa, a qual se concebe ora sob o atributo do pensamento, ora sob o atributo da extensão. Ou seja, no fundo o que ele nos vai dizer é que, em rigor, não há nada de duas sequências causais, coisa que efetivamente é aquilo que nós estranhamos, duas sequências causais a coincidirem temporalmente. Isto parece muito artificioso. Só que o que ele vai dizer é, não, em última análise, se nós pensarmos bem, só há uma sequência causal, só há uma linha de produtividade da substância,
Simplesmente essa linha dá-se, exprime-se, fala-se em vários atributos. Pronto, e portanto vai-se dar no atributo do pensamento e no atributo da extensão, mas é exatamente a mesma coisa. E não é, portanto, não são duas coisas coincidentes, são duas coisas idênticas, mas ditas, se quiserem pensar nisto, mais uma vez, um paralelo linguístico, como se eu estivesse a dizer a mesma frase em duas línguas. Pronto, mas é a mesma frase, a mesma cadeia de ideias. Pronto. Enfim, isto, reconheço, foi assim uma entrada de chofre violenta no sistema, mas acreditem que eu fiz o meu melhor para tornar isto minimamente inteligível. Vamos agora, se calhar, para um assunto mais fácil de perceber, ainda que não autónomo deste, que é, como eu vos prometi, a parte mais ética da obra. Ela só surge na parte terceira, portanto, reparem que antes vocês têm a ontologia de Spinoza, têm a epistemologia de Spinoza, e elas não estão lá por acaso. Elas estão lá porque toda a parte ética de Spinoza se fundamenta nelas. E por isso é que, por mais atraente que seja a ética de Spinoza, nós não podemos considerar a parte do sistema global de Spinoza, e por isso é que eu tive necessariamente de começar pela parte metafísica dele. Mas, enfim, indo adiante e tentando o mínimo possível agora invocar questões metafísicas, sabendo que com isso fragilizo a ética de Spinoza porque não lhe estou a dar o seu fundamento devido. O problema ético que se coloca a Spinoza é, obviamente, como é que eu vou ser livre no contexto de um universo determinista. Portanto, se tudo isto é absolutamente determinado, se este é o único dos mundos possíveis, como é que eu vou ser livre? E porquê ser livre? Ser livre é claramente o grande objetivo ético para Spinoza. A ética de Spinoza é uma ética apontada à liberdade. É óbvio que se nós entendemos aqui liberdade como livre-arbítrio, isto é impossível, este desafio de ser livre no universo determinista. Portanto, é preciso redefinir o conceito de liberdade. Spinoza fala de forma particularmente feliz e eloquente em dois passos, que eu passo a ler. A definição 7 da parte 1, diz-se livre uma coisa que existe pela simples necessidade da sua natureza e que é determinada só por si a agir. Diz-se, por sua vez, necessária ou antes, coagida, uma coisa que é determinada por outra a existir e a operar de uma certa e determinada maneira. Notem esta autocorreção do Spinoza, muito engraçada. Ele primeiro escreve necessária e depois corrige, porque obviamente necessário é tudo, porque estamos num sistema altamente determinista. Portanto, ele depois corrige o termo, mas deixa-o lá como que, no fundo, a educar também o leitor. Segunda definição, agora a definição primeira da parte 3, chamo causa adequada àquela cujo efeito pode ser percebido clara e distintamente por ela mesma. E chamo inadequada ou parcial àquela cujo efeito não pode ser entendido só por ela. Reparem, há sempre aqui esta noção, que é aquela que eu pus a negrito, de a coisa, o sujeito que se determina a si próprio a agir, que é a causa da sua ação e a causa completa. Portanto, o humano livre é aquele que vai ser precisamente a causa adequada, neste sentido que Spinoza explica, a causa adequada das suas próprias ações. As suas ações deixam-se explicar única e exclusivamente por ele próprio, por aquilo que ele é. Uma tal personagem, por razões que o próprio sistema do Spinoza explica, é, na verdade, impossível de existir. Mas ela constitui para nós um exemplar, isto é, um modelo, um horizonte ético que nos pode servir de inspiração. Pronto. Agora, a ação humana é afetivamente condicionada. E daqui a necessidade de estudar os afetos, que é precisamente o que vai ocupar toda a parte terceira de Spinoza e que constitui um dos elementos mais atraentes da sua filosofia. O que é que eu quero dizer com a nossa ação é efetivamente condicionada? Significa que nós agimos com base nos afetos. Por favor, não sobrecarreguem aqui o termo com base. Quem conhece a Spinoza sabe que isto é, no mínimo, enganador, pôr as coisas nestes termos, mas, como eu vos disse, vou tentar nesta parte afastar-me tanto quanto possível de considerações metafísicas e, portanto, seja-me perdoado ser aqui um bocadinho mais livre na exposição do sistema e falar nestes termos. O que eu quero dizer é que nós, nas nossas ações, respondemos a afetos que nos movem num sentido ou noutro. Agora, há dois tipos de afetos. Há as paixões e há as ações. Isto é um bocado confuso, porque no fundo estamos a dizer que as nossas ações se baseiam em afetos e que há um afeto que ele próprio pode ser classificado de ação. Mas não deixa de ser um afeto, apesar de ele batizar com este nome, que é mais, não lhe vou chamar uma inconsistência terminológica, mas uma ambiguidade terminológica. Então, os primeiros afetos, as paixões, são aqueles de que o sujeito é apenas parcialmente causa. Os segundos, os afetos paixões, são aqueles de que o sujeito é causa suficiente. Ora, os afetos ações, e vou começar por estes, pelo lado positivo da coisa, são precisamente aqueles que movem, isto é, que conduzem à ação,
essa figura mais realista que Spinoza vai dar o nome do sequaz da razão, ou seja, aquele que segue a razão, aquele que vai na prelugada da razão. Portanto, não é o humano livre, tal qual ele o concebe, esse tal sujeito que seria sempre a causa adequada das suas ações, mas é alguém que está a tender para esse tal exemplar, que faz um esforço ativo no sentido de conformar a sua ação àquilo que são os ditames da razão. Estes afetos-ações são sempre eminentemente positivos e são todos eles figuras, modulações, variações, utilizem aqui o termo que quiserem, da alegria. Eu sublinhei aqui a alegria porque, para Spinoza, basicamente há 3 afetos base, que é o desejo, a alegria e a tristeza. Na verdade, mesmo o desejo é aqui uma coisa um bocadinho à parte, mas eu não vou entrar por essas considerações, apesar de elas serem riquíssimas e também fascinarem muitos dos intérpretes contemporâneos de Spinoza. Fixemos só nisto, nestes 3 afetos base: alegria, desejo, tristeza. E todos os outros afetos que vocês possam conceber, e acreditem que Spinoza fala de dezenas deles e caracteriza dezenas deles, todos eles, em última análise, não são senão variações sobre estes. Pronto. Também não é preciso ser muito inteligente para perceber que os da alegria são positivos, os da tristeza são negativos. E, portanto, nós queremos são os positivos, os da alegria. E, portanto, é significativo que estes afetos, ações, sejam sempre figuras, máscaras da alegria. Sendo que, porventura, o afeto, que é uma modulação da alegria, que é mais elevado e que nos é proporcionado por estes afetos, ações, é aquilo que Spinoza chama de a satisfação consigo próprio. Um termo que pode não parecer muito feliz, mas que tem cabimento dentro do sistema. E o que é esta satisfação consigo próprio que, diz Spinoza num certo ponto, é a coisa mais elevada a que nós podemos aspirar? Pois bem, não é senão a alegria que advém da contemplação da própria atividade, quando esta é conforme à razão. Ou seja, o sujeito olha para si, olha para a sua atividade, vê que a sua atividade é conforme à razão e nisto regozija-se, nisto alegra-se. E este afeto que ele experimenta quando contempla a conformidade da sua ação àquilo que a razão ordena é o que Spinoza batiza de satisfação consigo próprio. Obviamente, esta ação conforme à razão tem sempre o sujeito como causa suficiente, porque o sujeito age porque é um agente racional. A sua ação explica-se única e exclusivamente em virtude do facto de ele ser esse ser racional que é, e não pela sua interação com outros modos finitos, nomeadamente com outros seres humanos. A seguir eu darei um exemplo que creio que deixará isto mais ou menos claro na vossa cabeça, assim espero. Para além disso, é também só a ação que se funda nestes afetos, é que é uma ação que nós podemos ter toda a certeza que é boa. Portanto, para Spinoza, só quando nós agimos conforme à razão é que podemos ter a certeza de estar a fazer a coisa certa. Ora bem, escusado será dizer, não é preciso ser nenhum filósofo para isto, que a maioria dos seres humanos não age desta maneira. Na verdade, mais do que agir, a maior parte dos seres humanos reage. E reagem em função destas paixões que os sacodem. E estas podem ser positivas ou negativas, isto é, podem aumentar ou diminuir a nossa potência, a nossa capacidade de agir, mas em todo o caso são afetos frágeis e que traduzem uma dependência. E dou-vos um exemplo. O amor por um objeto terceiro. E aqui mais do que um objeto, uma pessoa terceira. Obviamente que o sujeito que experimenta essa paixão, que é o amor, sente-se muito alegre, sente-se muito feliz e, à custa disso, vê a sua potência, pelo menos temporariamente, ampliada. Todos temos essa experiência, vagamente, de quando estamos apaixonados, achamos capazes de fazer tudo, fazemos coisas que nunca faríamos de outra maneira na vida, etc. Mas é claro que é um sujeito, que é um afeto frágil. Basta que a pessoa amada deixe de reciprocar esse sentimento e, portanto, essa alegria logo se esboroa, toda essa potência que vem associada a essa alegria também se esvai, e é, como estão a ver, um afeto que traduz uma dependência. Significa, por exemplo, que a minha ação, na verdade, vai ser uma ação muito orientada para satisfazer aquela outra pessoa. Invocando aqui um passo famoso de uma carta de São Paulo, o marido está sempre empenhado em agradar à mulher e vice-versa. E, portanto, a sua ação vai estar necessariamente condicionada por isso. E só se deixa explicar se pusermos ao barulho essa outra figura, que é a pessoa amada. Não é uma ação que se deixa explicar única e exclusivamente pelo agente que age. Ora bem, voltemos então agora aos afetos ações. Diz Spinoza, e perdoem-me esta citação prolongada, mas eu acho que ela é muito clara, todas as ações que se seguem dos afetos, que se referem à mente na medida em que ela entende, ou seja, todas as ações que surgem do exercício da razão, eu refiro-as à fortaleza, a qual divide em firmeza e generosidade. Por firmeza entendo o desejo pelo qual cada um se esforça, pelo simples ditame da razão, por conservar o seu ser. Sendo que, atenção, parênteses importantíssimo,
não leiam este conservar o seu ser como uma mera sobrevivência. Não estamos, como há pouco viram, ser é sempre ser causa de. Portanto, conservar o seu ser é, no fundo, estar no início de uma cadeia causal, é ser produtivo. Portanto, aqui o conservar o ser é um afirmar o ser, é um pôr o ser em ação. Não leiam isto, repito, de forma conservadora. Por generosidade, por sua vez, entendo o desejo pelo qual cada um se esforça, pelo simples ditame da razão, por ajudar os restantes homens e associá-los a si pela amizade. Ora, vocês poderão perguntar-se, mas porquê que o agente racional tem um interesse em reunir os outros homens a si, congregá-los nesta rede de amizade? E aqui recordam-se daquilo que eu disse a propósito do mito do Spinoza só. Eu, na altura, referi que toda aquela rede de amigos que ele tem decorre também, num certo sentido, da própria direção em que a filosofia dele o empurra. E vem aqui como, para Spinoza, o homem sábio, ou o tal sequaz da razão, esforça-se ativamente por criar redes de amizade com os outros seres, fazê-los partilhar do bem de que ele comunga, ajudá-los, de facto, a também eles serem agentes racionais. Porquê que isto sucede? Porquê que há este interesse da parte do agente nisto? Eu não posso aqui reconstituir a cadeia toda de argumentos que funda esta posição de Spinoza, mas levanto aqui um bocadinho o véu. Temos aí umas proposições que nos podem ajudar precisamente nesse sentido. Diz ele num outro passo, na medida em que convém, isto é, converge com a nossa natureza, uma coisa é necessariamente boa. O que faz sentido. Ou seja, se uma coisa converge na sua natureza comigo, ela vai-me potenciar, ela vai-me dar mais capacidade de ação, ela vai-me ser útil, ela vai estar ao meu lado quando chegar a hora do agir. E, diz-nos ele, na medida em que os homens vivem sob a condução da razão, convêm, isto é, convergem sempre, necessariamente, em natureza. Não sucede isto com as paixões, claro, pegando no exemplo de há pouco. Eu sinto uma grande alegria por causa da pessoa amada que também me ama. Pois, mas se houver aqui um terceiro que também gosta da pessoa amada, ele, por mim, vai sentir ódio. E, portanto, as paixões o que fazem é criar divisões entre os seres humanos. Até podem criar, por vezes, de forma acidental, episódica e momentânea, convergências, é óbvio, isto é possível, mas são convergências efêmeras, convergências com uma base muito gelatinosa, pronto, que rapidamente se esboroa. Em contrapartida, quando os seres humanos agem comandados pela ação, em linha com a ação, não, com a razão, em linha com o que a razão dita, aí eles necessariamente convergem. E por isso não é possível pensar ninguém, nem nada mais útil para o ser humano do que outro ser humano. E Spinoza tem esta frase maravilhosa, que está nos antípodas de Hobbes, quando diz, o humano é para o humano um Deus. De facto, o ser humano não pode esperar um outro companheiro, um outro ajudante melhor do que outro ser humano, também sob a guia da razão. Ora bem, isto não é apenas uma ideia que Spinoza tem no final da sua carreira filosófica. Logo no primeiro texto que nos chegou dele, o Tratado da Reforma do Entendimento, que é escrito mais ou menos na altura, ou imediatamente antes ou imediatamente depois da expulsão da sinagoga, ele diz o seguinte, eis, pois, o fim para que tendo, a saber, adquirir uma tal natureza e esforçar-me porque muitos a adquiram juntamente comigo. Isto é, à minha felicidade pertence empenhar-se para que muitos outros entendam o mesmo que eu, a fim de que o seu entendimento e os seus desejos coincidam perfeitamente com o meu entendimento e desejo. Escusado está a dizer que aqui o meu entendimento e o meu desejo não é meu no sentido de subjetivo, de expressão de uma qualquer subjetividade, mas meu no sentido de eu estou a raciocinar e aqui, enfim, ele fala do desejo, como eu vos disse, o desejo é um grande tema em Spinoza que eu resolvi prudentemente ignorar nesta apresentação, mas iria na mesma linha daquilo que temos estado a conversar. Para isso, continua ele, é necessário ter da natureza, com maiúscula, a compreensão suficiente para adquirir essa tal natureza, natureza ética. Notem, lá está, como ele já aqui mostra como é preciso um conhecimento ontológico da estrutura do real para se ter um determinado caráter ético. Em seguida, é necessário formar uma sociedade como é de desejar, de modo que o maior número chegue a esse ponto com a maior facilidade e segurança. Veem, portanto, como muito facilmente da ética Spinoza desemboca numa filosofia política. Contrariamente ao que nós poderíamos esperar daqui, não é uma filosofia política perfeccionista, isto é, não é uma filosofia política que invista ao Estado da missão de tornar felizes os seus cidadãos, de tornar ativamente os seus cidadãos melhores pessoas. Não, Spinoza, de facto a filosofia política de Spinoza haveria muito a dizer sobre isso, eu vou só destacar dois elementos. Ele é o primeiro grande pensador ocidental a defender preto no branco a superioridade da democracia em relação aos outros regimes, isso é uma das razões pelas quais ele, na história da filosofia política, é mais famoso. E, em segundo lugar, é também um dos grandes advogados da liberdade de expressão, da liberdade das pessoas exprimirem o seu próprio pensamento.
Enfim, a apresentação já vai longa e eu vou rematar justamente com as palavras finais da ética, que creio que servem de boa síntese, quer para esta parte mais ética do pensamento de Spinoza, quer para a minha apresentação como um todo. E passo a ler. Com isto concluí o que pretendia mostrar acerca da potência da mente sobre os afetos e acerca da liberdade da mente, de onde resulta claro quanto o sábio sobreleva e é melhor do que o ignorante, o qual age unicamente pela libido. Porque o ignorante, além de ser agitado de múltiplos modos por causas exteriores e de jamais possuir a verdadeira satisfação de ânimo, vive como que inconsciente de si, de Deus e das coisas. A via que eu mostrei conduzir até aí, ao tal dialético que já estivemos aqui a tentar resumir, pode parecer muito árdua, mas é possível dar com ela. E deve, sem dúvida, ser árdua, tão raro ela é alcançada. Se de facto a salvação estivesse à mão e pudesse alcançar-se sem grande trabalho, acaso poderia acontecer que ela fosse negligenciada por quase todos? Mas tudo o que é sublime é tão difícil quanto raro. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Diogo Loureiro, por esta magnífica síntese. É bom termos aqui especialistas, como costumamos ter, que estudaram os assuntos que apresentam durante muitos anos, de forma natural e com paixão, apresentam aqui a sua sinopse. Para nós é um fator de grande aprendizagem e enriquecimento. Muito obrigado. Realmente, Spinoza e o seu pensamento permite grandes aprofundamentos que esta pontinha do iceberg já nos faz abrir o apetite para esse efeito. Muito bem. Então, agora abro o debate para quem quiser fazer questões. Vamos aqui só para controlar o processo. Se alguém quiser... Era só para os ver. Vamos agora ligar aqui no painel os colegas. Eu tenho uma pergunta, se mais ninguém quiser. Só um momentinho, nós estamos a ligar o painel para vermos quem é que está. Portanto, quem quiser perguntar, liga ao ecrã. Dr. Rui Sousa, tenha à vontade. Antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto voltar aqui ao vosso convívio. A cumprimentar o João, foi uma apresentação muito boa, gostei muito. É um filósofo que eu tenho aprendido nos últimos anos a apreciar bastante, e embora não focando diretamente aquilo que tu expuseste, gostava de te perguntar se tens alguma opinião a respeito das associações que se têm feito entre a filosofia de Spinoza, a neurociência contemporânea e até mesmo a questão das tecnologias da informação e da inteligência artificial. Não sei se conhecerás um livro que saiu muito recentemente do Henri Atlan, que é a tese de doutoramento de Henri Atlan sobre o Spinoza, que faz a associação entre estas coisas todas, e eu gostava de saber se tens alguma opinião quanto a esse assunto, que me parece muito interessante. A atualidade de Spinoza encontrar-se precisamente nessa dimensão completa e metamórfica do ser. E, mais uma vez, muito obrigado pela comunicação, foi muito bom. Obrigado, Dr. Rui Sousa, pela sua questão. Nós vamos fazer aqui uma roda. Quem tiver questões ou algum comentário a fazer, apresente-se, proponham-se para o efeito e depois damos a palavra final ao nosso conferencista. O Dr. Rui Loureiro vai apontar as questões, que vão ser muitas, certamente. Doutora Paula Carreira. É melhor para as pessoas. Só para... Boa tarde a todos. Eu fiquei... Diga. Olha para ali. Estava a olhar para os colegas que estão em casa. Bem, eu fiquei com o enxerrilho da informação cá dentro. Foram surgindo várias questões, mas o sistema de discurso lógico foi respondendo a algumas. Tenho de pensar se de forma satisfatória ou não. Mas a pergunta que eu te faço, não sei se eu vou conseguir formular, porque ainda estou a tentar
cozinhar tudo cá dentro para tentar fazer uma pergunta e conheço zero de Spinoza, é uma falha minha, e portanto estou a basear-me só naquilo que aqui disseste e pode não fazer sentido nenhum. Uma das questões que se me levantou foi a questão da relação com os outros. Eu percebo aquela necessidade porque era uma das coisas que eu ia perguntar, então qual é que é o papel e na relação do homem com os outros homens, isso ficou ali mais ou menos levantado, mais ou menos satisfatoriamente respondido, mas a minha questão é, se há um benefício para mim que outros homens, que os meus pais se também pensem, se orientem exclusivamente pela razão, tendo como finalidade aquela liberdade como tu definiste e aquele exemplar como estava definido, a intervenção que eu tenho sobre os outros, para que eles possam encontrar esse caminho, eu sou essa causa suficiente, mas eu não estou, eu estou a intervir, como é que eu posso intervir de forma positiva nos outros, porque a minha intervenção sobre eles, eu posso, para os expor no caminho da liberdade, Já estou a não é um perceber. contrassenso para eles. Já estou a perceber. Estás a perceber onde eu estou a conseguir? Acho que sim. Ou seja, na posição dos outros que recebem a minha ação, essa ação que eu estou a ter sobre eles, para eles, é positiva, é negativa, Ok. como é que se relaciona isso com o sistema ético de Spinoza? Obrigado, Sim? doutora Paula. Faz sentido? Sim, faz. Bem, mais questões? Os colegas que estão à distância, se quiserem, levantem o braço e intervenham. As questões aqui são todas agora são orais. Estão escritas, está bem? Está tudo claro? Doutora Susana Alves Jesus, tem à vontade. Obrigada pela aula. A minha questão não é filosófica, é filológica, mas como sei que certamente já pensaste sobre isso, acho que serás uma das pessoas mais adequadas para responder. É sobre o modo como escrevemos Spinoza em português. O professor Luís Machado Abreu, um grande especialista também, escreve sem o E no início, escreve com S e com Z, como se vê até na tese dele. Por acaso, quando vi a divulgação do seminário, vi escrito de outra forma e pensei logo nesta questão para te colocar aqui. Certamente já pensaste sobre ela e tens a tua preferência de escrita e gostaria que nos informasses qual a melhor forma, a mais adequada, Forma canónica. em confronto até com a escrita do professor Luís Machado Abreu. Obrigada. Boa tarde, olá João, olá professor. Há menções, que referências há à alma na filosofia de Spinoza? Eu tenho esse interesse também para perceber a transição no fundo, da filosofia escolástica, do que está antes, para a filosofia moderna, e pronto, gostava de perceber como é que Spinoza entende a questão da alma. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marta Duarte. Se não houver mais questões da Assembleia presencial e da Assembleia virtual, eu vou fazer duas questões, se me permitires. Então, a questão do determinismo, que é uma questão central em Spinoza, de que modo é que Spinoza foi influenciado ou partilha dos debates que no século XVII estavam muito vivos em torno do determinismo resultante também da reforma protestante, nomeadamente do calvinismo, que por ali também estava muito vivo, em torno da Holanda, dos hugonotes, etc. E nessa discussão mais teológica, mas também com fundo filosófico e com repercussões filosóficas, há a questão da tensão entre o livre-arbítrio e a determinação total das ações humanas pela providência, por Deus, pela entidade transcendente. E, portanto, de que modo desses debates ele participou, conhecia, devedor desses debates, ou esses debates estão completamente ausentes e o seu pensamento é totalmente autónomo desse grande debate moderno. Essa é a questão interessante. Naturalmente que ele dá uma perspectiva totalmente diferente, totalmente filosófica, mas haverá aí algum pano de fundo e haverá consequências para esse debate.
porque ele é um determinista, depois encontra soluções que parecem que podem dialogar também, permite fazer um casamento ou aproximar-se da questão do livre-arbítrio, que é muito interessante. Depois a questão central de Deus, afinal, quem é Deus para Spinoza? Dá-te uma preocupação central, porque nos capítulos da sua obra Deus está sempre presente. Afinal, Deus é a substância, a realidade toda em que estamos nós indivíduos, ou é uma realidade outra, uma realidade de mistério, como agora se diz na teologia. Portanto, no fundo, afinal, quem é Deus para Spinoza? Esta pergunta é muito objetiva esse nível. Entretanto, também aquela questão, se nós, portanto, afinal, o que é muito interessante também na tua apresentação é a desconstrução total do mito de Spinoza como homem só e isolado. Afinal, ele, no fundo, cria uma filosofia que, no fundo, convida ao gregarismo, ao máximo gregarismo, ao comunitarismo, portanto, à importância da relação fundamental dos homens com os outros, porque é nessa relação que a humanidade se constrói e se humaniza, mais claramente, de alguma maneira. E de algum modo, como é que isso convive com, portanto, mas o seu percurso, em termos de formação e de pensamento, portanto, ele nunca participou numa comunidade académica, ele, no fundo, teve uma formação na linha percepcional, isto é, por preceptores, que ele teve uma formação individual de determinados professores que o ensinaram, ele também foi um autodidata, mas alguma vez ele participou, fez algum exercício de preparação académica no quadro mais em contexto de aula, em contexto escolar, ou não? Ele sempre foi alguém que se formou isoladamente, contando com explicadores, com preceptores, como foi o caso, eu acho que é curioso também, o caso de um jesuíta. Os jesuítas, na época moderna, estão sempre por trás dos grandes pensadores. Isso é muito interessante ver, porque Descartes, no colégio de Lavange, jesuíta. Voltaire, no colégio dos jesuítas. Os grandes pensadores modernos foram preparados, o seu pensamento crítico foi formado pelos jesuítas. Jesuítas ou jesuítas, que é muito interessante verificar isso, até Spinoza. De que modo também criou-se o mito negro da escolástica, no fundo, e então a filosofia contemporânea quase tem uma espécie de como é que se diz? Uma reprovação total e desenvolveu o mito negro em relação a toda a filosofia escolástica. E mesmo nas escolas, quando se fala da escolástica, fala-se de forma muito depreciativa. E hoje em dia nós temos uma visão altamente depreciada da escolástica. Mas, e isto é a pergunta que eu queria te fazer, mas estes homens, estes grandes pensadores que marcam hoje o nosso pensamento, estão na base do nosso pensamento contemporâneo, moderno, os nossos pensadores modernos, foram formados na escola crítica da escolástica, na escola... E, portanto, de que modo é que a escolástica contribuiu e ajudou também a influenciar a renovação do pensamento moderno? E como é que como é que situas esta tensão entre antigos e modernos, tentando explicar, afinal, a escolástica foi assim tão negativa para a construção do pensamento, para a história do pensamento filosófico? Portanto, estas perguntas que gostaria de fazer. Ora bem, isto são aqui muitas perguntas e muito interessantes. Portanto, eu não vou poder expandir muito sobre cada uma delas, mas tentarei dar o meu melhor. Então, antes de mais, obrigado a todos os que fizeram as perguntas. Eu vou seguir a ordem pela qual elas me foram feitas. Rui, obrigado pela tua intervenção. Eu não sou a melhor pessoa para te falar dos temas acerca dos quais me interrogaste, peço desculpa. Isto por uma razão que vale também para uma outra questão que diante me foi colocada, que é, hoje em dia, acho que não é de todo exagerado dizê-lo, a recepção de Spinoza é em si mesmo um campo de estudos à parte. Ou seja, é curioso que um pensador que quase que durante mais de um século após a sua morte oficialmente não foi lido, termos hoje um campo de estudos que só se dedica a precisamente às repercussões da leitura deste homem. Desde essa altura imediata pós-mortem até à contemporaneidade, onde, como tu muito bem sublinhaste, Spinoza, nos mais diversos campos,
tem vindo a ser recuperado. Eu, portanto, não te consigo satisfazer a tua curiosidade. Posso dizer-te só a minha sensibilidade mais geral a este tipo de aproximações entre Spinoza e as ciências, seja a neurociência, seja, como por exemplo também já vi, a física quântica. Pronto. Há quem diga que o que Spinoza diz acerca do universo físico se casa muito bem, na sua abstração, com alguns dos achados contemporâneos da física. Por exemplo, todo o discurso acerca de campos de forças, de no fundo os campos serem a estrutura básica do real e não tanto os quarks e os outros elementos. É assim, eu não tenho nada contra esse tipo de abordagens, acho que até pode dar muito bem, pode dar-se o caso delas nos ajudarem a compreender, nem que seja por analogia, alguns elementos do pensamento de Spinoza, mas tendencialmente tendo a ser mais cético. Pronto. Não é que eu acho que seja impossível a um pensador de há 4 séculos atrás ter acertado na estrutura metafísica que subjaz ao nosso mundo. Isto, acho que quem quer que faça filosofia com honestidade tem de admitir que é uma possibilidade. Não sou de todo um adepto da causa historicista que acha que só porque está no passado, quando muito, consegue-se tirar dali algo, mas encontrar ali a verdade é impossível. Não acho isso. Mas também sinto que podemos estar a assistir a uma espécie de moda Spinoza, em que dá jeito de invocar o Spinoza para tudo e mais alguma coisa, para todos os cruzamentos, às vezes meio a martelo. Nem sempre é este o caso. Isto pode parecer vergonhoso, e no certo sentido é, mas eu ainda não li o livro do Damásio sobre o Spinoza, só li excertos. No pouco contacto que tive, ele pareceu-me bastante capaz de separar o que é o pensamento Spinoza do que ele vai lá buscar, e portanto parece uma abordagem, do pouco que li, repito, sensata, pronto, que usa o Spinoza tanto quanto, mas pronto, não consigo ir para lá disto, desculpa-me. Eventualmente, num outro futuro, poderemos ter uma conversa mais informada sobre o assunto. Em relação à Paula, diz. Não tens de desculpar, eu acho que isso, agora só fazendo menção às questões que eu também tratei, isso é válido no sentido contrário. Eu também encontrei, já depois da morte de Spinoza, uma tentativa de colar Spinoza a coisas que vieram antes. Também é muito interessante ver isso. Por exemplo, todo o continente do pensamento libertino e do confronto entre os libertinos e o cartesianismo, há quem aponte em Spinoza um continuador, até mesmo quem o tente colar a libertinagem europeia. Portanto, essa tentativa de aproximar Spinoza para a frente também serve para trás, é engraçado. É um autor que tem um efeito muito vasto. Sim, obrigado pela tua intervenção. Sim, andadamente ele é um talismã, pronto, e anda-se para ali com ele para servir a alguns propósitos que pouco ou nada se ligam à sua pessoa e ao seu pensamento. Paula, em relação à tua questão, se eu bem a percebi, eu consigo compreender, lá está, ou seja, se eu, no fundo, para ser o agente livre, as coisas têm de partir de mim, têm de ser a causa suficiente, como é que alguém que me está a tentar conduzir para a razão, se eu sou conduzido à razão pela ação desse alguém, como é que então eu posso ser livre nessas condições, visto que estou a receber uma influência externa? Mas Spinoza pensa isso, pronto, e tem uma resposta que eu acho muito razoável, pronto. Vou formulá-la nos meus termos e não nos termos dele. É um bocadinho como aos professores, ou seja, os professores de matemática, para sermos mais exatos, até porque ele concebe o pensamento muito a esta luz. O professor de matemática pode explicar como é que se resolve uma equação e quais são as regras de matemática. Mas tu, porque aquilo é uma verdade clara e distinta em si mesma, quando tu compreendes a lógica daquilo, és tu quem vai reconstituir na tua cabeça aquele fio de raciocínio. E, portanto, tu aproprias-te dele e, a um dado momento, és tu, de facto, já o agente que está a pensar aquilo. Nesse aspecto é diferente da história. Ou seja, se eu te disser que Júlio César morreu nos idos de março, tu não tens nenhuma outra forma se não acreditar em mim. Portanto, em última análise, tu nunca te consegues apropriar nunca consegues captar a verdade desta informação por ti própria. Tu só podes acreditar que ela é verdade e vais acreditar porque, enfim, por outras razões da vida, confias em mim e na minha palavra. Se eu, pelo contrário, te explicar que 5 mais 5 são 10, e supondo que tu não sabias isso, pronto, tu podes, no início, receber essa informação através da minha pessoa. Mas, depois, vais ligar isso ao que sabes de matemática
Vais começar a cruzar as coisas e tu próprio, na tua cabeça, torna-se claro aquilo. E tu próprio reconstituis integralmente o processo do raciocínio que conduz àquela conclusão e, portanto, tens a certeza da verdade daquela afirmação sem teres de apelar para outra pessoa. Ou seja, vais acreditar que 5 mais 5 são 10, não porque eu te disse, mas porque tu, entretanto, na tua cabeça já percebeste que, claro, que 5 mais 5 são 10. Nem pode ser de outra maneira. Bastas-te a ti mesma, digamos assim, para teres a certeza dessa afirmação. E acontece um bocadinho o mesmo no que diz respeito à razão. Ou seja, tu se calhar podes precisar de Spinoza, entre aspas, para descobrires que deves ser uma pessoa generosa, sendo que a generosidade para ele é uma virtude importantíssima. Mas, se efetivamente tu acompanhas o raciocínio da ética, tu não vais acreditar nisso, nessa proposição em que ele diz isso, porque é o Spinoza que está a dizer e tu gostas muito do Spinoza, que é um senhor muito simpático. Não. Tu vais lá porque, como seguiste o fio de raciocínio todo, é evidente, é claro. E és tu a primeira a seres capaz agora de reconstituir esse fio de raciocínio para outra pessoa, se for preciso. Porque apoderaste-te integralmente dele, porque é essa a estrutura da verdade. Quando é exposta de forma racional, ordenada, o sujeito acha em si, como diz Spinoza famosamente, logo no Tratado da Reforma do Entendimento, o sujeito sabe que sabe e não precisa de nenhum fundamento exterior para esta certeza. Esta é uma certeza que se fundamenta a si mesma. Noutra frase dele famosa, a verdade é o índice ou a régua de si mesma. Portanto, eu se tenho a verdade, sei que tenho a verdade. Já agora, é esse o fundamento do título que eu escolhi, que é tirado de uma das cartas do Spinoza, para a minha apresentação. Sei que compreendo a filosofia verdadeira. Isto é uma resposta de Spinoza a alguém que lhe pergunta, então, mas como é que tu sabes que tens a filosofia verdadeira? E ele sabe neste sentido, não é por ser a minha filosofia. Aliás, aquele minha ali até é muito enganador na frase, porque pode dar a tal ideia de subjetividade que é totalmente errada em Spinoza. O que ele quer dizer é, isto é tão racional, isto não pode ser de outra maneira. Pronto. E eu experimento que isto não pode ser de outra maneira. Portanto, tenho a certeza que isto é assim e é. Pronto, não consigo sequer pensar ao contrário. Que é aquilo que nós sentimos quando estamos perante certas verdades, nomeadamente matemáticas. Quando de facto compreendemos o raciocínio, nós podemos brincar, como o Orwell faz no final de 1984, que 2 mais 2 são 5, mas nenhum de nós, nesta sala e ali em casa, consegue efetivamente conceber isto mentalmente. É impossível, as nossas mentes não conseguem conceber isto. Ponto final. Nós só conseguimos conceber 2 mais 2 igual a 4. E no fundo, o ideal de Spinoza, e aquilo que ele acha que conseguiu com ética, é fazer algo idêntico a isto, mas para a totalidade do real, desde os fundamentos metafísicos do real até a como é que nós devemos agir eticamente. Pronto. Não sei se respondi de forma satisfatória. Sim. Mas... eu não estou aqui para vos converter ao spinozismo. Sim, ou seja, depois lá está, porque depois o que é que tu faças já se fundamenta apenas no teu exercício da razão. Ou seja, ele não tem quaisquer ilusões, ele sabe que nós aprendemos a falar porque estamos com os nossos pais e com os nossos amigos que nos ensinam as palavras e, portanto, ele não acha que o ser humano viva numa bolha. Isto é totalmente contrário ao pensamento de Spinoza. Aliás, uma das consequências, e com isto toco parcialmente em algo que o professor José Eduardo Franco há pouco referia, sobre a comunidade e a importância da comunidade em Spinoza. Isto não é apenas um pormenor entre muitas aspas, da ética de Spinoza. A simples ideia de que todos nós somos modos finitos de uma substância significa que eu só me posso verdadeiramente entender, até do estrito ponto de vista metafísico, na relação e postulando a relação com todos os outros modos finitos. Eu só sou aquilo que sou, éticas à parte, e no estrito plano metafísico, por causa de todas as outras coisas que são. Não é ociosa nem um golpe de linguagem esta ideia de que não há substâncias, há uma substância. Isto é imenso. Aliás, um dos spinozistas famosos, que é também um filósofo marxista, porque o Spinoza, enfim, tem tido umas aventuras interessantes desde os anos 60 junto do marxismo, um dos filósofos dessa linha mais conhecido, que é o Etienne Balibar, tem precisamente um livro que é Spinoza e o transindivíduo. E o que ele quer dizer com esta expressão do transindivíduo é isto, o indivíduo só se entende
naquilo que transborda o indivíduo e que o liga a todos os outros indivíduos. E só nessas ligações com todos os outros indivíduos é que o próprio indivíduo pode ser, com justiça, pensado. Se eu tentar isolar, vou falhar em o compreender. Pronto. Lá está, casa bem. Agora, a Susana, em relação à maneira como se escreve Spinoza, é um debate que eu não aprofundei particularmente, porque de forma algo infantil tomei a minha opção de forma única e exclusivamente estética. Pronto, gosto de Spinoza com E e escrevi com Spinoza com E. Claro que isto sei que não é de todo condizente com a nossa condição de académicos e cientistas, mas seja-me perdoado este pecado. Se me perguntas a opinião mais científica do que eu li sobre a matéria, e não sendo agora capaz de te reconstituir os argumentos, mas eu acho que teria de dar o braço a torcer e escrever Spinoza com o Z e só com o S. Pronto, ou seja, que é de resto também a grafia internacional, e não é por acaso que é a grafia internacional, não é? Ela não foi acordada internacionalmente por umas mentes, não, é porque foram ver os documentos, foram ver as assinaturas, e se é verdade que nem sempre as assinaturas do Spinoza são coincidentes, parece haver uma convergência nessa forma de escrita do apelido. Portanto, enfim, nesse aspecto sou ainda algo anacronisticamente herdeiro de uma tentativa de apropriar à martelada Spinoza para a tradição portuguesa. E então aí, claro, vai-se escrever Spinoza como se escreveria a palavra em português. Mas olha, perdoa-me esse pecado. Sim, pronto. Mas fizeste muito bem, até porque outros a teriam possivelmente. Marta, em relação à questão das referências à alma. A alma é um termo que Spinoza explicitamente evita por toda uma série de conotações que ele possuía. De facto, a palavra ânima, o equivalente latino mais direto, acho que só surge para aí 4 vezes no texto e em sítios muito particulares que se deixam explicar porque é que ele aparece. De resto, ele, na senda de Descartes, vai adotar o termo mens, mente, que de facto não é a mesma coisa, e ele sabe que não é a mesma coisa, e não quer que seja a mesma coisa. Pronto. Há aqui, no fundo, também algo de programático nesta opção semântica. O que é que eu te posso dizer mais sobre a alma em Spinoza? Posso dizer que os contemporâneos, não sem razão, viram que Spinoza estava completamente a implodir o discurso tradicional acerca dessa parte do ser humano, pronto, e por isso é que também as religiões, e digo no plural, porque de facto foram católicos, foram protestantes, foram judeus, foi toda a gente, percebeu que este era um homem perigoso, pronto, porque efetivamente estava a afrontar uma série de elementos filosóficos base das narrativas estruturantes dessas religiões, quer sobretudo no que diz respeito ao pós-vida, às recompensas, aos castigos post-mortem, ao papel que a alma desempenha nesses castigos ou recompensas. Uma última nota que acho que também é importante, que é a última parte da quinta parte da Ética, tem sido lida por alguns autores, desde o romantismo, mas é uma corrente que se estende até hoje, como significando ou apontando de algum modo para um momento de libertação de Spinoza das amarras do racionalismo. E tentam projetar nessa última sequência de proposições da parte quinta um Spinoza místico que no fundo redescobriria o amor a Deus, redescobriria algo mais afim ao nosso conceito de alma. E neste caso posso confortavelmente dizer que estou com a maioria, discordo radicalmente dessa abordagem, pronto, acho que é destruir Spinoza no fim, não faz sentido nenhum. Spinoza tem toda uma linha orientadora e depois queremos imaginar que ele joga fora, perdoa o brasileirismo, tudo o que fez antes para subitamente ter ali uma conversão e começar com um tipo de discurso totalmente diferente, mas deixo-te esta nota de que há quem faça essa outra leitura. Temos que considerar que Spinoza, na filosofia ocidental, ultrapassa radicalmente a lógica do dualismo. Sem dúvida, sim. Eu não sei se todos em casa perceberam a pergunta, mas no fundo o professor estava a perguntar se podemos dizer que Spinoza, na tradição ocidental, rejeita o dualismo de forma radical. Sim. Aliás, por isso é que há o tal
Quando eu há pouco falava, na minha apresentação, no imanentismo, o imanentismo é muito isso. É, no fundo, aliás, é engraçado que sucessivamente, ao longo de toda a ética, uma série de parelhas, Spinoza até pode trabalhar com elas, mas tem sempre momentos em que nos deixa claro que, cuidado, esta parelha é uma parelha apenas terminológica. Por exemplo, aquilo que eu há pouco vos dizia da mente e do corpo serem uma só coisa. Ele tem uma parte inteira sobre a mente, tem depois uma pequena parte em que fala do corpo, continua a operar com estes conceitos e eles não são vãos dentro do sistema. Mas ele tem o cuidado de, alguns ali no meio, dizer, mas notai, isto na verdade é tudo a mesma coisa. Simplesmente é a mesma coisa pensada em dois registros diferentes, ok? Mas é a mesma coisa fundamentalmente. Pronto, isto para dizer, há mesmo um fervor antidualista, se quisermos. Pronto, Marta, queria só rematar dizendo-te, há um livro do Steven Adler muito interessante só sobre esta questão da alma em Spinoza, em que ele no fundo tenta perceber porque é que Spinoza foi expulso da sinagoga, faz um apanhado do pensamento judaico sobre a alma e a imortalidade da alma, e depois vai-te fazer também uma interpretação do que é que Spinoza diz acerca da matéria. É uma monografia, pronto, portanto é um bocado algo extenso, se calhar mais extenso do que aquilo que te interessa ler, mas fica a dica. Professor, pronto, já comecei aqui a entrar um bocadinho em diálogo consigo, tentando não me esticar em excesso e não abordando as suas perguntas pela ordem pelas quais me fez, mas pela ordem inversa. A questão da escolástica. Há livros sobre a influência da escolástica em Spinoza. Não é uma influência tão direta como no caso de Descartes, ou seja, Descartes, como o professor referiu bem, estuda com os jesuítas, aprende a terminologia escolástica, domina, e por isso é que até hoje em dia Descartes vai surgindo nas antologias de filosofia, sempre numa zona, às vezes ainda é posto com a filosofia medieval, outras vezes já é posto com a filosofia moderna, outras vezes cria-se uma categoria específica para incluir o pobre do homem, porque se tem cada vez mais percebido o quão Descartes efetivamente é devedor daquilo com o qual supostamente rompe. E é devedor não apenas em termos terminológicos, coisa que é evidente, mas mesmo em termos conceptuais e filosóficos mais profundos. Spinoza não tem esse confronto tão direto com a escolástica. Nós sabemos que ele leu alguns autores, acho que ele inclusive leu São Tomás de Aquino, que pelo menos estava lá na biblioteca dele, que foi leiloada depois da morte, mas passa um bocadinho ao lado. Pronto, não... O autor da escolástica, que apesar de tudo ainda parece ter mais afinidades com Spinoza, ou melhor dizendo, Spinoza parece ter mais afinidades com ele, é o Duns Scoto, que como eu há pouco também já dei a entender, é mesmo dentro da escolástica um autor muito sui generis. Pronto. Como de resto, os grandes nomes da escolástica, na verdade, quando se vai analisar de perto, têm todas ideias, muitas vezes, muito diferentes. E nós é que, nessa onda mitificante que o professor referiu bem, resolvemos empacotá-los todos numa mesma realidade, a que chamámos de escolástica de forma depreciativa, mas na verdade eles são longe de estar de acordo em muitos campos. Em relação à formação de Spinoza, Spinoza terá frequentado a Universidade de Leiden, mas nunca se inscreveu, ou seja, nós temos a documentação de Leiden e não se encontra o nome de Spinoza em lado nenhum, pronto, mas pelo epistolário, por outros testemunhos, por algumas biografias de Spinoza que surgiram pouco tempo depois da morte dele, surge esta informação. Ele, de facto, boa parte, sabemos que teve um período da vida numa aldeola perto de Leiden, que coincidiria precisamente com esse período em que ele teria estado a frequentar as aulas da universidade. Será aí que ele teria conhecido o Huygens, para o qual poliu lentes, o Huygens, grande astrónomo dessa época. Enfim, isto terá sido a formação mais universitária dele. De resto, foi como o professor referiu, foram círculos, círculo daquele ex-jesuíta, círculos dos tais cristãos radicais, que se iam reunindo, pronto, e que iam conversando e discutindo e trocando ideias, como grupos de leitura, como, se quisermos fazer uma analogia barata, os cafés depois na época áurea do iluminismo, pronto. Claro que não eram cafés, pelo contrário, eles tinham de se reunir quase às escondidas, não vamos aqui imaginar nas catacumbas, mas brincando. E então, quem é Deus para Spinoza? Bem, eu faria toda uma outra conferência para responder a isto. Acho que a coisa mais simples que posso dizer é Deus identifica-se de facto com a substância, não é algo de fora da substância, porque isso, lá está, seria reforçar o tal dualismo contra o qual Spinoza ativamente se rebela. Podia, se calhar, brincando, dizer, e esta não é uma frase minha, atenção, que temos aquela famosa resposta de Deus no Êxodo, quando Moisés lhe pergunta na sarça ardente:
quem és tu? E ele responde, eu sou quem sou. E podíamos imaginar que se Spinoza fizesse a mesma pergunta, e se fosse o Deus de Spinoza a responder, ele diria, eu sou o que sou. Ou seja, não estamos perante uma pessoa. Eu acho que isso é mesmo o elemento mais importante da concepção de Deus em Spinoza. Não é uma pessoa, ao contrário de toda a tradição judaico-islâmica ou cristã, etc, etc, e até pagã, não é? Os deuses são sempre de alguma forma pessoas. Não. Deus é aqui uma realidade absolutamente objetiva e que se vai identificar com a totalidade do real nas suas múltiplas dimensões. Pronto. Todos nós somos Deus, em última análise, do ponto de vista espinosista. Ainda que sejamos Deus, como ele diz, quatenos, ou seja, sob um certo aspecto, sob uma certa forma, de uma certa maneira. Pronto. Aqui ainda uma última. Porque é que o determinismo, exatamente, o determinismo e as discussões. É assim, Spinoza estava claramente a par das discussões que ocorriam ali no seio da igreja calvinista holandesa. De resto, há muita comunicação entre a comunidade judaica de Amsterdão e as disputas também que estão a ocorrer dentro do protestantismo neerlandês da época. Portanto, Spinoza saberia alguma coisa. Se é influenciado por isto, não. Acho honestamente que Spinoza, os grandes referentes dele são as luminárias da nova filosofia. Portanto, Descartes, Hobbes, Maquiavel, isto são os autores onde nós conseguimos traçar de forma mais evidente linhas genealógicas no que as teses principais de Spinoza diz respeito. Não sinto que haja aqui, de facto, muitas influências de toda essa polémica à época, honestamente. Muito bem, então agradecemos mais uma vez ao Dr. João Diogo Loureiro a conferência e agora as respostas às questões, que foi uma espécie de aperitivo à filosofia de Spinoza, para podermos aprofundar se assim quisermos. Muito obrigado. Obrigado, um seminário muito rico, de que todos beneficiamos e desejamos então continuação de uma boa tarde para todos. Este mês vamos ter 2 importantes seminários. Quem puder participar será bem-vindo. Depois a doutora Cristiana vai divulgar e saberão os temas em breve. Muito obrigado.